Olá, oitavo ano! Vamos dar sequência à nossa atividade da apostila? Agora, nós vamos fazer as páginas 56 a 59. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer a leitura desse poema que chama Motivo, tá? Ele é um poema muito bonito. Faça a leitura minuciosa de cada parágrafo para você conseguir fazer as atividades, tá? Lá na 17, diz assim sobre o poema de Cecília Meirelles. Leia o poema Motivo, percebendo a sonoridade e o ritmo desse poema, comparando a canção Peregrina lá, daquele que nós falamos na aula passada, de Graça Graúna. Então, você vai voltar lá no poema, se você não fez a leitura dessa forma, e leia novamente, tá bom? 18. O poema Motivo pode ser considerado uma canção peregrina também? Você acha que ele pode ser considerado uma canção de peregrinação também? Então, você vai fazer análise do que é falado no texto, tá? Para responder essa aqui. 19. E o poema Canção Peregrina poderia ter o título Motivo? Por quê? Compare sua resposta com um dos seus colegas aí, se acaso você tiver essa oportunidade. Manda o zap pro colega e dá uma conversadinha aí. Lembra que o que é ter motivo? É ter razões. Você acha que a canção Peregrina apresentou razões ou motivos para alguma coisa? Se sim, você vai justificar aqui na 19 para mim, tá? 57. Agora é o poema 4. Esse poema tem muito grafismo. Então, tem algumas palavras que você não sabe o significado, mas você vai tentar compreender aquilo que está de acordo com o que você conseguir, tá? O poema a seguir mistura os idiomas português e guarani. O texto foi escrito pela índia poetisa Potiporã, e você vai ler com muita atenção, tá? Depois da leitura, vamos fazer a análise dele. Aqui, Milton Júnior escreve uma sugestão falando sobre a literatura indígena. Ele diz assim: sugiro aos leitores que leiam, ouçam o canto-poema de Potiporã e depois de ouvi-lo uma, duas ou diversas vezes, recitem-no e deixem que com ele passeie pelo seu corpo, que leve contigo parte de vocês, deixando em troca parte dele. Olha que lindo. Então, faça a leitura aqui desse textinho que ele fala sobre o poema de Potiporã. Vamos seguir para a atividade. Após a leitura dos poemas, né, você vai comparar os dois agora. O que você observa de original na poética indígena? A referência aos sabores originários, a espiritualidade, a forma de ver o mundo. Troque ideias com seus coleguinhas e registre aqui o que tem de diferente nos poemas indígenas que os outros poemas já lidos por você não apresentou. Você vai colocar aqui o que é original, o que é de diferente no poema indígena, tá bom? 23. Os textos indígenas transitam entre a história e a tradição literária, oral e de contação de histórias ancestral. Uma das marcas desse texto é a justaposição de ideias, ou seja, a junção de duas palavras para formar uma palavra nova. O poema 4 é construído com justaposição de ideias, a começar pela primeira estrofe. Que ideias estão ali justapostas? Por exemplo, aquele primeiro poema que nós lemos neste capítulo lá de Graça Graúna tinha uma justaposição lá. Claro que era um neologismo, mas ela juntou a palavra escrever com a palavra vivência, então ela criou outra palavra. E justaposição é encontrar uma palavra que é composta com dois conceitos. Por exemplo, guarda-roupa é uma justaposição, porque eu peguei guarda, que sozinho tem um sentido diferente, e roupa, que tem um sentido diferente, no caso diferente, porque nesse contexto, guarda-roupa é um lugar onde se guarda a roupa, e roupa separada é a vestimenta. Então, a junção forma o nome e nomeia outra palavra, certo? Então, procura lá no poema que ideias estão justapostas lá, que ideias estão juntas para se formar outras lá no poema, tá bom? Isso tem lá na primeira estrofe. Volta lá no poema 4 e confere. B. Ao longo do poema, outras ideias se justapõem. Quais são elas? Então, tem outras ideias justapostas lá que você vai pesquisar. Se acaso você não conseguir, nós vamos fazer juntos, tá bom? 24. Releia esses versos.
Yandeva, Mibaitu Remanoche, Mibaitu Recoche. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Aí na letra A pergunta assim, qual é a relação entre os dois versos, entre os dois primeiros versos e os dois versos seguintes? Então, você vai fazer uma comparação entre os versos aí. Então, vamos analisar? Se você observar, esses dois primeiros versos aqui e o terceiro e o quarto, eles apresentam a mesma composição, a mesma pontuação. O que isso quer dizer? Tá vendo aí? Aqui faz uma pergunta, aqui faz uma mais curta, outra pergunta, outra mais curta. Então, descobre aí o que eles têm em comum para mim, tá bom? Aí, perguntou na letra B. O que significa Yandeva? Qual é a função desse vocativo no poema? Se você conseguiu fazer a letra A, com certeza você vai conseguir fazer a letra B. O que quer dizer Yandeva lá? Quer dizer índio, tá bom? 25. Indique versos que evidenciam a esperança e a resistência e superação indígena. Então, volta lá no poema de Potiporã e pesquisa versos, pelo menos um ou dois versos, que falam um pouquinho sobre a esperança e a resistência que os índios têm. 26. Na sexta estrofe, os dois últimos versos são compostos por apenas uma palavra. Que efeito de sentidos tem versos assim? Quando a gente compõe o verso com a única palavra, a gente quer dar ênfase em quê? Naquela palavra. Quando a gente faz um verso maior, a gente tem mais informações para apresentar. Quando é uma única palavra, que a gente quer dar ênfase só naquela palavra, tá? 27. A reiteração de palavras, o que é reiteração? Repetição intencional. E ideias é um recurso característico da poesia indígena. Qual é a palavra que se repete no primeiro verso da sexta estrofe? E qual é o efeito de sentido dessa repetição? Por que você acha que está repetindo tanto essa palavra lá no primeiro verso da sexta estrofe? Identifica ela, transcreva ela para a letra A e justifica por que você acha que a poetisa quis repetir essa palavra várias vezes, tá? Qual é a função do refrão nesse poema? Vamos lembrar? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem refrões dentro dos poemas indígenas? É como se fosse um refrão da música. O refrão da música ele é repetido por quê? Porque o cantor, o compositor, ele quer dar ênfase naquela informação. A parte mais importante está no refrão. No poema é a mesma coisa. Então, fala aqui para mim qual é a função do refrão nesse poema. Ele quer dar ênfase em quê? Tá bom? Eu paro por aqui, eu volto na próxima aula para orientar as últimas atividades dessa unidade para a gente fechar com chave de ouro essa sexta unidade, combinado? Um abraço, tchau, tchau!